A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Quando se trata de traumas interiores e relacionamentos, Jesus usa sempre o imperativo. Vamos aprender com o Padre Léo. Efésios 4:32. O que fazer para desterrar a amargura, a ira, a indignação, a gritaria e a calúnia e a malícia do nosso coração? Antes de qualquer reação, sede uns com os outros, bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós temos, nesse versículo, o grande mecanismo espiritual para a cura dos traumas. Observe que o texto é uma narrativa imperativa. Já falei de imperativo aqui, mas é bom recordar rapidamente. O que é um imperativo? Imperativo é uma ordem absoluta. É uma ordem dada que personaliza-se. É para você que leu, é para você que ouviu. Ela individualiza de um modo absoluto. O imperativo não aceita contestação, porque o nome está relacionado à figura do imperador. O imperador tem poder de vida e de morte sobre uma pessoa. A história, quando teve imperadores, nós sabemos os estragos que fizeram. No império ninguém discute nada. O imperador é alguém que manda. Você não quer saber se o que ele mandou é correto ou não é correto. Não se discute. O imperativo não se discute. E é interessante que quando se trata dessas áreas, Jesus era o homem da condição. Jesus era o homem que tinha sempre palavras amenas para as pessoas. O pior pecador que chegava até Jesus, Jesus não lhe dava um imperativo. O pior pecador que vinha até Jesus, Jesus acolhia. Jesus sentava-se à mesa. Jesus ia comer na casa deles. Que coisa espetacular. Você pensa bem, Mateus, Zaqueu, Marta, Maria, Lázaro, Simão, quantos casos? Acho que a coisa que mais conta de Jesus é que ele ia na casa dos outros, comer, sentar-se à mesa, principalmente quem não prestava. E é por isso que ele ia também, não é porque ele ia não é porque ele tinha fome, não. Jesus com fome era só estender a mão assim para o Pai e soltava um manazinho ali para ele. Já pensou? Ele ia na casa das pessoas para mostrar duas coisas. Primeiro, para a pessoa: eu aceito você do jeito que você é.
É o passo que nós fizemos de manhã. Eu acolho você, eu amo você, e eu quero cuidar de você. A segunda coisa, por que Jesus fazia isso? Para que as outras pessoas vissem. Jesus fazia questão, tanto que ele ia de dia, senão ele iria à noite, escondido, marcava uma horinha, pedia para o segurança arrumar um carro com vidro fumé, uma carroça, um camelo com película, pronto, com aquele jacazão do lado assim, estava dentro, ninguém via, levava ele lá, pronto. Ele ia de dia, que é para os outros verem. Então, Jesus, além de curar a pessoa, de reafirmar para a pessoa o seu valor, Jesus fazia com que a pessoa fosse aceita, porque aí todo mundo pensava, uai, se ele vai na casa dela, o inconsciente trabalhava a favor. Então os pecadores Jesus acolhia, tinha palavra bonita. Porque será que Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de ninguém? Durante muito tempo isso entrou na minha cabeça e eu ficava questionando, e me dava muita alegria. Jesus não pergunta sobre o passado, por isso que a gente não tem que bisbilhotar o passado de ninguém. Mas o ser humano no pecado, ele é especialista em bisbilhotar o passado, querer saber as coisas dos outros. O rapaz começa a namorar uma moça, a moça começa a namorar um rapaz, a primeira coisa que faz é querer saber quantas moças já namorou. E quando descobre que já namorou aquela fulana, briga. Mas por que você namorou ela? Porque eu não conhecia você, sua anta. Que se eu conhecesse, eu estaria com ela até hoje. Aí já começa um clima de desamor, de ofensa. Quer ficar preso ao passado. Isso é uma bobagem. Jesus nunca perguntou. No entanto, quando se trata de traumas interiores, quando se trata de relacionamento, Jesus vai usar sempre o imperativo. Não só Jesus, Paulo e Pedro também, João também. Significa você não tem escolha, esse é o único caminho. Pois eu digo a você, nesse versículo nós temos o único caminho, e é um caminho tríplice. O único caminho para a cura dos traumas está aí, nesse versículo. Por isso você rabisca esse versículo, pega uma caneta vermelha ou a cor de abóbora amarelinha e enche de estrelinha em volta assim, ó. Faz uma decoração em volta, desenha uma florzinha em volta, para você fixar isso no seu coração. Limpa-me, Senhor, com tua mão de amor, se há em mim o que não vem de ti, se há galhos secos sem flor, corta ainda que doa em mim. Eu confio no teu cuidado, mesmo quando não entendo a dor. És o agricultor sagrado que me poda por amor. Faz de mim, Senhor, um ramo que dá frutos de paz, mesmo que doa o corte, tua graça me refaz. Purifica minha vida, tira o que me afastou, pois melhor é ser podado do que viver sem teu amor. Quantas vezes resisti ao teu gesto de cuidar, mas agora estou aqui. Quero apenas
teu fruto. Só quero teu amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso é o padroeiro dos teólogos estudiosos da moral católica, teólogo moralista. E qual é a vida deste santo? Veja, Santo Afonso era advogado. E ele era um advogado genial, um homem de grande fé católica, de grande retidão, mas também de grande inteligência humana e competência jurídica, de tal forma que ele nunca perdeu nenhum caso. Até que aconteceu um dia que, por um erro dele, ele perdeu um caso na corte e ele se deu conta. Era verdade, ele tinha errado. Então ele deixa a advocacia e parte para uma outra vida. O que levou Santo Afonso a mudar da advocacia para a teologia moral foi um processo no qual ele foi se dando conta de que, se ele havia errado neste julgamento humano, que era um julgamento com consequências, claro, mas com consequências temporais aqui nesse mundo, você já pensou? Se nós, no julgamento da nossa consciência, errássemos o julgamento e, pensando que estamos em estado de graça, na verdade estivéssemos em pecado mortal e morrêssemos nessa situação? Que erro tremendo! Que julgamento mais horroroso, de consequências eternas. Pois bem, então Santo Afonso encontrou dois grandes abismos. Quais eram os dois grandes abismos da teologia moral? O primeiro abismo era dos teólogos laxos, ou seja, teólogos que, nada é pecado, preocupa não. Você só pega, basta que a opinião daquele manual seja provável. Todos os outros são contras, mas tem uma chance daquilo lá estar correto? Então, se é a opinião mais provável, então vamos com ele. Basta que algum manual apoie a minha posição, estou de boa, estou justificado. Havia um outro abismo, o abismo dos rigoristas, que diziam assim: bom, se 99,9% dos manuais dizem que você não pecou, mas se tiver um único manual lá que diz que talvez você tenha pecado, então você pecou. Porque nós temos que ir pelo caminho mais seguro. São chamados
tussioristas. E estes eram os dois grandes abismos que precisavam ser evitados. Os probabilistas e os tussioristas, os laxos e os rigoristas. Então, Santo Afonso, meditando, vendo, estudando a consciência humana e vendo verdadeiramente aquilo que era a tradição da Igreja, não somente nos teólogos medievais, mas também nos santos padres e, claro, nas fontes evangélicas, Santo Afonso chega à conclusão que nós temos que chegar a seguir aquilo que é o caminho da maior parte dos doutores seguros. Com essa sua escolha, Santo Afonso foi um farol para a Igreja e continua sendo até hoje. Eu estou aqui apresentando de forma muito esquemática, básica e, digamos assim, até superficial, aquilo que é a posição de Santo Afonso. Mas para ver que a Igreja encontra em Santo Afonso um grande doutor da Igreja. Nós vivemos uma época, miseravelmente, em que nós caímos no laxismo, em que a gente não procura nem uma posição probabilista, é simplesmente o laxismo mesmo, na libertinagem, em que nada mais é pecado. Como diz o Papa Pio XII, o grande problema do mundo moderno é ter perdido a noção de pecado. Santo Afonso, doutor da Igreja, nos traz de volta para a moral católica, para enfrentarmos esse julgamento tão sério, no qual não podemos errar, porque da sentença desse juízo depende a nossa salvação eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim e aonde vou, por onde irás, irei também. Te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá seu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir paz.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A vocação à castidade. As ofensas à castidade. Números 2355 e 2356. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Nestes dois últimos casos, ao pecado soma-se um escândalo. Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade da falta. O estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. O teu olhar em meu olhar, restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido entre as marcas que deixei. Viver em meu viver me ensina como agir para transpassar a superfície.
de contemplar a tua face em mim. Minhas limitações ou minhas imperfeições impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 1º de agosto, celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Nasceu no ano de 1696 em Nápoles, na Itália. Santo Afonso, ele era um advogado civil muito inteligente, porém, um dia ficou desiludido com os julgamentos e a forma da justiça deste mundo. Nesse sentido, começou um processo de conversão. Ele foi ordenado sacerdote e agora, como sacerdote, não era mais advogado do mundo, mas era advogado de Cristo. Com seus longos estudos, ele é declarado na Igreja como doutor da Igreja. Existem muitas obras de Santo Afonso. As principais são conhecidas na área de teologia moral. Portanto, na prudência pastoral, Santo Afonso ensinou muitos confessores a seguirem a verdadeira moral, a moral cristã católica. Santo Afonso também deu muitos conselhos na vida diária das pessoas mais simples. Ele fundou a Congregação dos Redentoristas, esta que fez também várias missões entre as pessoas simples do seu povo, pregando as realidades principais da nossa fé, a vivência das virtudes neste mundo, de preferência começando pela prudência, que é a mãe de todas as virtudes, também pregando a realidade de que a vida eterna existe, o céu existe, o purgatório existe e o inferno existe, realidades das quais fazem parte da nossa fé católica. Santo Afonso, num livro chamado A Oração, uma vez ele disse, citando Santo Isidório de Servilha, por que é que nós, quando rezamos, temos tantas distrações? Por que o diabo vem trazer tantas distrações? Exatamente porque ele sabe que através de uma oração atenta e devota, nós encontramos um grande tesouro em Deus. Que Santo Afonso interceda por nós, para que tenhamos uma vida cristã verdadeiramente voltada para Deus, com uma oração sincera, com uma oração humilde e simples, impulsionada sempre pelo Espírito Santo e buscando na vida diária a prudência, o cuidado. Nesse sentido, Santo Afonso é nosso grande exemplo. Rezemos com você e por você, nas tuas intenções e pedindo a intercessão deste doutor da Igreja. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de todo modo os passos do Bispo Santo Afonso, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste, que por suas preces alcancemos também, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Vem, vem Espírito de amor, vem, me conduz à tua luz, vem, fortalece a minha alma, vem, ajudai-me a ser forte, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, inunda todo o meu ser, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, enche todo esse lugar, vem, acalenta minha alma, vem, e me dá a tua paz, vem, compreender corretamente, vem, inundar todo o meu ser, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, inundar todo o meu ser, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, enche todo esse lugar, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, inundar todo o meu ser, oh, vem, Espírito Santo, vem Paráclito de Deus, enche todo esse lugar. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Os negadores da virgindade de Maria depois do parto pensaram encontrar um argumento comprovante no termo primogênito, atribuído a Jesus no Evangelho. Como se essa locução deixasse supor que Maria tenha gerado outros filhos depois de Jesus. Mas a palavra primogênito significa literalmente filho não precedido por outro, e em si prescinde da existência de outros filhos. Além disso, o evangelista ressalta esta característica do menino, pois ao nascimento do primogênito estavam ligadas algumas importantes observâncias próprias da lei judaica, independentemente do fato que a mãe tivesse dado à luz outros filhos. Todo filho único estava, pois, sob essas prescrições, porque o primeiro a ser gerado.
Segundo alguns, a virgindade de Maria depois do parto seria negada por aqueles textos evangélicos que recordam a existência de 4 irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e de suas diversas irmãs. É preciso recordar que tanto em hebraico como em aramaico não existe um vocábulo particular para exprimir a palavra primo e que, portanto, os termos irmão e irmã tinham um significado muito amplo, que abrangia diversos graus de parentesco. Na realidade, com o termo irmãos de Jesus, são indicados os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada de modo significativo como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Maria Santíssima é, pois, a sempre Virgem. Esta sua prerrogativa é a consequência da maternidade divina, que a consagrou totalmente à missão redentora de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em quem seu Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre